Pense agora em um hábito que você quer muito assumir, inserir no seu dia a dia, já faz anos que você também não consegue. Consegui! Uau! Se você assistir esse vídeo até o final, tudo vai fazer sentido. Deixa eu me exercitar. Hello, my friend. Eu sou Joel Souza. Bem-vindo, bem-vinda ao canal Joel Souza Reflexões. Bom, vou dar continuidade aqui à análise, do trabalho do BJ Fogg. Eu consegui ler 50 páginas já do trabalho dele. Parece pouco, mas diante de um monte de coisa que eu e você temos que fazer na vida, para mim isso é uma grande vitória. Isso é um dos princípios que eu abordei no primeiro vídeo que eu falei, Foi a primeira impressão das 10, 12 primeiras páginas que eu li e também sobre o que eu já estudei até aqui como coach. Então, essa questão do comportamento é muito interessante, porque é a base do que nós somos. O que é o ser humano, senão uma repetição dos seus atos, dos seus comportamentos. Quero iniciar falando sobre algumas conquistas, algumas vitórias que eu obtive nessa quase 2 semanas que eu gravei o primeiro vídeo. Vou deixar aqui na descrição, assistir lá porque é interessante você ver qual era a minha perspectiva, a minha expectativa sobre o livro e o que eu consegui implementar na minha vida. Bom, anotei aqui, eu estou mais ativo, estou fazendo mais atividades físicas e isso é muito bom. A minha esposa falou, olha, amor, você está com o braço de um fisiculturista, só a barriga que ainda continua a de um beberrão. Ela não falou isso, ela vai me matar quando ela assistir esse vídeo. Ela não falou isso, mas talvez ela tenha pensado. Não, tô brincando. Ela disse, amor, eu tô vendo que você diminuiu sua barriga, você tá mais ativo, então isso é muito bacana, Antes eu era um peso morto no canto da casa fazendo as coisas, principalmente agora que eu sou um criador de conteúdo, Inclusive, vou deixar os links aqui dos meus outros perfis. Então eu tenho um perfil no YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, os meus blogs, o Headline English e tem o blog Aurora da Fé. Também vou deixar aqui embaixo, se você quiser me seguir lá. Eu procuro postar coisas diferentes em cada um deles. Isso é bem interessante, vai te ajudar bastante. Bom, e o que mais que eu consegui? 15 minutos de raios solares. Obviamente eu aproveito esses 15 minutos de exposição para me exercitar. Vou fazer um pouco mais rápido aqui. Reduzir absurdamente o açúcar na minha vida, no consumo aqui em casa, na minha vida. E eu adotei um estilo sobre o açúcar, que você talvez não saiba, o açúcar é uma droga, de acordo com alguns doutores, eu esqueci o nome de um doutor, vou colocar o nome dele aí embaixo, que ele fala isso. O açúcar ele é viciante, isso é verdade. Tá gostando dessa abordagem que eu estou trazendo aqui sobre o BJ Fogg? Gostaria de saber, coloca aí nos comentários. E claro, se você está gostando, já deixa um like aí, porque isso fortalece o nosso trabalho. E teve um fenômeno interessante depois que eu comprei esse livro, é que lá na minha igreja a gente faz, às vezes, encontros onde cada um leva uma coisa para tomar o café. E aí um leva tapioca, outro leva banana cozida, frita, fruta, enfim. E eu decidi que eu ia levar suco de maracujá. E foi proposital. O Joel, viciado em açúcar, e eu tenho que assumir isso, viciado em tudo que tem açúcar, iria colocar meio quilo de açúcar normalmente. Só que eu reduzi, estou reduzindo até eliminar. E eu não pensei que iria causar um incômodo da maioria das pessoas, porque para mim hoje estava palatável, sei lá, eu não medi, mas de 500, do mel que eu ia fazer com 500 gramas, eu reduzi para 100 gramas, vamos colocar assim, em 2 litros de suco de maracujá. Na hora que o pessoal começou a provar, que eu acho que tomaram café aí, foram pro meu suco, E tinha suco de caixinha também. Nessa hora, muitos não queriam suco de caixinha, queriam suco natural. Rapaz, quando o pessoal começou a provar, teve até minha cunhada, ela até largou o copo dela lá, porque ela não quis. Ela até deu pro filho dela, foi engraçado. Deu o suco de maracujá pro meu sobrinho, ele não quis também. E ela também não quis e deixou lá na mesa. Foi bem engraçado essa hora. Eu fiquei na minha, levei na esportiva. E a única coisa que eu falei, eu acho que tem menos veneno. Acho que foi isso que eu falei. Porque tem menos veneno aí dentro desse suco. Alguns entenderam, outros não. E aí, o que eu aprendi? Cara, nosso cérebro, ele é ensinável. Então eu estou me adaptando a comer, tomar as coisas e comer também, com menos açúcar. E estou ensinando a minha filha a não ter o mesmo vício que eu adquiri ao longo de 37 anos de vida. Enquanto todo mundo estava fazendo careta feia e bagunçando e deixando lá, minha filha estava mandando para dentro na boa. Porque ela está sendo ensinada
a viver com o mínimo necessário de açúcar. Isso é interessante porque você muda, sabe? O seu estilo de vida impacta positivamente. Pense sobre isso. E tem uma coisa interessante aqui no livro do Fogg. Tem um momento que ele fala que quando você consegue decodificar os comportamentos, você entende como eles surgem, como eles podem ser eliminados ou reduzidos e tal. E aí teve uma hora, durante a leitura, na página 20, que ele disse algo assim, ó. Aquele hábito de fazer 2 agachamentos enquanto o café está passando, ele só colocou isso. E eu, cara, isso é um micro hábito, eu não faço isso. E eu deveria fazer isso. Porque eu parei de ir para academia, eu ficava lá 40 minutos, 30 minutos, faz 3 anos. Eu parei porque eu comecei a sentir muita dor na minha costa. Tipo, eu não fui ao médico ver, só comentei uma vez com um clínico, ele disse, ó, tem que ver se não é hérnia. Eu estava tratando outra coisa, só comentei isso com ele. E aí eu parei e virei um sedentário. Isso me causou muitos problemas de saúde depois, né? O fato de ter parado de me exercitar. E aí eu, caramba, fazer agachamento durante o esperar o café. Cara, isso é fenomenal. Aí o que eu comecei a fazer? Toda vez que eu escovo os dentes, eu termino, eu já me viro para a cama e fico numa posição de 45 graus e já faço o quê? Flexões. Meu amigo, a primeira vez que eu fiz, eu consegui fazer duas. Aí no outro dia, isso aqui estava todo dolorido. Dia seguinte, escovar o dente. Pá. Aí, claro, escovando o dente aí no mínimo 3 vezes por dia, né? 2 vezes e tal. Hoje, eu já estou conseguindo fazer 20 flexões, por isso que a minha esposa falou que o meu braço tá igualzinho um fisiculturista. Não, eu não falei isso aí. Bom, eu falei isso aí, né? Me sentindo. Bom, isso é interessante do micro-hábito, sabe? Essas mudanças vão acontecendo e elas vão... aumenta a tua probabilidade de criar um hábito maior. Então, eu estou com uma vida mais ativa. Hoje, por exemplo, eu consegui fazer 30 minutos de exercício físico e nesse tempo eu estava fazendo sob a luz solar. Fiz exercícios visuais também, que é muito importante. Ó. Exercício visual, quem vive de frente de computador, de celular, precisa exercitar os olhos. E tem uma doutora que ela tem me ajudado muito, meu pai até comprou o curso dela para tratar a visão dele, e ele disse que tinha sentido muita melhora. Também não estou sendo patrocinado por ela. Tatiana Gebrael, assistam os vídeos dela na internet, no YouTube. Falando de visão, olha como é poderoso isso. Se eu reduzo a quantidade do açúcar que causa diabetes, e aí hoje de manhã o doutor estava falando que tem um tipo de diabetes que ela é simplesmente por causa do consumo de açúcar. Se o cara parar de consumir o açúcar e ele começar a se exercitar, eu não sou especialista, tá, gente? Só estou comentando o que ele falou. Então, você praticamente vive agora sem diabetes. Não sei se o termo certo é curar, mas vai viver sem diabetes, ok? Então, olha como é interessante. Se eu aprendo a viver sem o açúcar industrializado, se eu aprendo a exercitar meus olhos, eu não vou ter problema de ficar cego. Tem gente que fica cego por causa da diabetes. Claro, tem uns que são hereditários, tem outros fatores, mas existe um tipo de diabetes, de acordo com o doutor, vou colocar o nome dele aqui, que é causado simplesmente pelo consumo excessivo de açúcar. O BJ Fogg, ele fala sobre o modelo de comportamento. No primeiro vídeo eu disse, ó, eu vou começar essa área. Entendi, aprendi sobre o modelo de comportamento. Não vou dar aula sobre isso agora, eu vou fazer um vídeo depois sobre isso. Vou entender mais ainda, né? Mas é interessante, ele decodificou o comportamento e criou uma equação. Claro que a gente não está falando de ciência exata, é só uma metáfora. Então ele colocou, comportamento é igual a motivação, M, mais capacidade, C, e o prompt. E o que é o prompt? Prompt, para você que é meu aluno de inglês, é nada mais, nada menos do que stimulus. Stimulus, aparecendo aí, ó. Stimulus. Teacher, o que é o stimulus? Quem já estuda comigo há pelo menos um mês já sabe exatamente o que é stimulus. Então, uma dica aqui de inglês para você. Na língua inglesa existem milhares de cognates, palavras que você coloca o olho e fica óbvio o que ela significa. Algumas são exatamente iguais, como essas que eu estou mostrando aqui, e outras são um pouco diferentes, mas não precisa ser um gênio para saber que ela também significa a mesma coisa que o inglês. E aí, qual é o desafio agora de quem está aprendendo inglês? É pronunciar corretamente e não traduzir. Porque, fala para mim, essa palavrinha, dentro desse contexto que eu estou te falando, ó, um comportamento ele precisa de um stimulus. O que é stimulus? Tá aí, ó.
O stimulus é aquilo que dá o start, que causa alguma coisa. Então, stimulus. E aí, fica uma crítica para a maioria das escolas de inglês que viciam o seu cérebro, que fazem ele depender de traduzir tudo. Por quê? O meu aluno, quando ele olha essa palavra, stimulus, ele já vai saber. Se ele tiver dúvida, ele vai dizer, teacher, is it a cognate? Ou seja, ele está confirmando se é um cognate. Aí eu digo, yes, it's a cognate. Então, já eliminou a necessidade de traduzir, porque agora ele tem confiança de que essa palavra stimulus é exatamente o que parece. E agora o foco vai ser o quê? Vai ser simplesmente pronunciar direito. Você não vai dizer estímulos, não. Você vai dizer stimulus. E é assim que os meus alunos aprendem, com essa microdica, a eliminar a dependência de tradução, porque isso vai causar o quê? Traduções mentais, que na hora de conversar inglês com alguém te trava. Então olha como é interessante. E se eu entendo como um hábito ocorre, qual é o hábito que eu estou falando aqui? O hábito de traduzir tudo. Isso gera qual problema? Você nunca vai ficar fluente. Como que eu faço? Eu tenho que eliminar o stimulus dessa dependência. Qual é o stimulus? Necessidade de traduzir tudo. Então agora, voltando. Todo comportamento, de acordo com o B.J. Fogg, ele tem uma motivação, ele tem uma capacidade, ele tem um prompt. É a palavra que ele usa no livro, prompt. E o que é prompt? É o stimulus, aquilo que vai causar o comportamento. Quando você tem essas três coisas juntas, bum, o comportamento surge, e se ele é reforçado, né, todo dia, vira ou um hábito ou vira um vício. Exemplo para você. Claro, eu não vou aprofundar aqui, tá, gente? Leia o livro aí, não estou sendo patrocinado, já falei. Quem quiser, se a editora HarperCollins quiser me patrocinar. Beleza, mas enfim. Vou te dar um exemplo que eu pensei ontem. Um abraço aí pro Léo. O Léo aceitou Jesus essa semana e a gente começou ontem o discipulado. Foi muito legal, porque eu quis registrar aquele momento, né? E eu falei para ele da importância disso, dos primeiros passos, você ter o registro disso, porque lá na frente, quando eles for um cristão mais maduro, ele vai lembrar dos primeiros dias, né? E a gente registrou. E que comportamento? Todo mundo tem um comportamento de tirar uma foto quando vê alguém que, ou um momento especial, ou não vê há muito tempo. Comportamento: tirar foto com as pessoas que você encontra em qualquer lugar. Por que isso ocorre? Motivação. Qual é a motivação? Eu quero registrar esses momentos, são importantes para mim. Capacidade. É difícil ou é fácil tirar uma foto? Olha, é muito simples. Se você tiver um celular, clica no aplicativo, clica no botãozinho, pum, já registrou. Então é simples. E aí até um princípio do Fogg. Se um comportamento, deixa eu ver se eu lembro. Se uma ação é fácil de fazer, a probabilidade de se tornar um hábito é muito maior. Parece besteira, mas isso faz todo sentido quando a gente vai aplicar isso num comportamento mais complicado, como, por exemplo, largar o cigarro. E, por fim, o prompt, que é o stimulus. Nesse meu exemplo, qual é o stimulus? Tive ali o discipulado com o meu amigo Léo, meu irmão em Cristo agora, o Léo, e eu quis registrar esse momento. Então, veja como faz todo sentido esse ensinamento do Fogg. Na página 47, ele falou uma coisa que me fez refletir muito. Ele disse, inclusive, nesse dia, eu lembro que eu fiquei uns 15 minutos refletindo sobre... Eu não vou ler toda a página, para não ficar longo o vídeo, eu vou ler um trecho aqui. Olha o que ele fala. Página 47. A partir de agora, quero que você observe seu comportamento da mesma forma que um cientista olha para o que está crescendo em uma placa de Petri. Eu não sei o que é e ainda não pesquisei. Eu imagino que é aquela lâminazinha que é colocada no microscópio, né? Quem sabe confirma se eu falei certo ou não. E a pronúncia também Petri, né? Petri, eu não sei. Enfim. Então tem que olhar como um cientista com curiosidade, distanciamento e objetividade. Isso é muito interessante. Eu ia falar algumas coisas aqui, discorrer, mas vai ficar para os próximos vídeos. Por isso, já se inscreva para aprender um pouco mais sobre como mudar o comportamento, como ele funciona. Nessa mesma página, ele me estimulou a fazer uma reflexão sobre o que eu gosto, sobre o que eu preciso mudar, sobre uma coisa ruim, né, que eu quero mudar e que às vezes o meu cérebro me sabota. E eu lembro que eu fiquei refletindo sobre o mau hábito de chegar atrasado nas reuniões. Quem me conhece sabe que eu acabo chegando atrasado na maioria das reuniões. E pela primeira vez na vida, eu refleti, coloquei no papel o que me leva a chegar atrasado. Cara,
No dia seguinte, eu não cheguei atrasado em uma reunião. No segundo dia, eu cheguei 3 minutos atrasados na escola bíblica dominical. 3 minutos, para mim já foi uma vitória, cara. No culto à noite, por uma coisa que aconteceu... não cheguei atrasado no culto à noite, foi bem legal isso aí, o pessoal até brincou comigo. Então veja, é uma luta constante. E no primeiro vídeo eu já falei aqui que ele ensinou uma coisa legal, não julgar. Se você não conseguiu com perfeição aquilo, cara, não se julga, tenta de novo. Então, beleza. Porque tem gente assim, né? Ela acerta uma vez, acerta duas, no dia que ela erra, ela fica autocrítica, eu não consigo, tá vendo? Eu sou um idiota, eu sou um irresponsável, eu poderia dizer, né? Mas não, eu não fiz isso. O que eu pensei? Cara, eu vou acertar na próxima. Eu vou me programar melhor. Então muda o teu jeito de pensar. Na página 48, ele faz várias perguntas, resumindo o capítulo 1, que eu não vou ler agora, mas eu achei interessante e eu comecei esse vídeo falando sobre isso. Ele diz, escreva 3 hábitos que deseja abandonar. Aí eu vou compartilhar com você o meu caso. Dependência do açúcar industrializado, já te dei um exemplo aqui. Sedentarismo, já falei também, e dos atrasos. Pronto, falei dos 3 aqui que eu quero transformar. Me transformar e não viver mais assim. Só que eu coloquei de forma negativa. E aplicando os princípios de coaching que eu estudei, eu sou formado em coaching, o que eu quero? Eu coloco isso de uma maneira positiva, como uma meta. O que eu quero então? Eu, Joel, quero eliminar o açúcar, o consumo de açúcar na minha vida. E aí, consumir apenas o açúcar das frutas e legumes. A gente poderia entrar numa discussão, você que está todo agoniadinho, serelepe aí, para dizer, mas não dá para viver sem açúcar. Não, calma. Eu estou eliminando, eu estou reduzindo até eliminar. E vou consumir só o açúcar natural de frutas, legumes e por aí vai. Falando aí do segundo problema, ser mais ativo. E graças a Deus eu estou conseguindo diariamente ficar numa faixa de 15 a 30 minutos de exercícios físicos. Hoje eu consegui 30 minutos, graças a Deus. E ser pontual. Ainda não estou um exemplo de pontualidade, mas já consegui reduzir muito. Ontem eu tive uma recaída, mas já consegui reduzir muito essa questão da pontualidade. My friend, espero que você tenha gostado desse assunto que o BJ Fogg trata aqui, gostado do meu compartilhar, né, as questões aqui. Se inscreve no canal e lembre-se, viva intensamente o seu propósito. Que Deus te abençoe.